Caro espectador, se você está em busca de compreensão espiritual mais profunda, se deseja explorar os mistérios da fé e entender o papel do Espírito Santo em sua vida, então você veio ao lugar certo. Bem-vindo ao canal Sabedoria do Espírito. Agora, quem envia o Espírito Santo ao coração de cada cristão individual, enquanto o Senhor Jesus Cristo ainda está ativo? De onde o Senhor Jesus Cristo envia o Espírito Santo? De Deus Pai para o coração de cada pessoa que Deus amou desde o princípio. Em algum momento de suas vidas, alguns quando crianças, alguns na adolescência e alguns até na velhice, o Senhor Jesus Cristo, que está no céu, envia o Espírito Santo de Deus Pai para habitar em seus corações. E quando o Espírito Santo vem para a vida de um homem, mulher, menino ou menina, 5 coisas incríveis acontecem. Em primeiro lugar, ele traz o novo nascimento. Um jovem uma vez me disse que não conseguia entender. Eu estive em um lar cristão toda a minha vida, ouvi milhares de sermões do Evangelho, participei de milhares de cultos e nunca significou nada para mim. Então, um dia, ele diz que sentiu algo e pôde ver por si mesmo uma mudança começou a acontecer nele. Isso é o novo nascimento. É como começar uma nova vida. Você veio a este mundo através de um nascimento natural. Você entra no mundo espiritual através de um nascimento espiritual. Jesus disse isso em João 3,3. Muito verdadeiramente, eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. Para um nascimento natural, tem que ser físico, porque você entra no mundo físico. Se você entra no mundo espiritual, tem que ser um nascimento espiritual. Quem pode trazer um nascimento espiritual? Somente o Espírito Santo. E as pessoas são trazidas para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual, para ver coisas espirituais e experimentar coisas espirituais através de um nascimento espiritual que Jesus chama de nascer de novo ou nascer de cima, segundo João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer de novo não é algo que um homem ou uma mulher possa fazer por você. Seus pais não podem fazer isso por você. Seus amigos não podem fazer isso por você. Somente o Espírito Santo pode trazer uma pessoa para nascer de novo, e somente Deus, o próprio Espírito Santo, traz as pessoas para a dimensão espiritual, para o mundo espiritual. Você nem mesmo pode ver o reino de Deus, você nem mesmo pode ver o mundo espiritual sem as obras do Espírito Santo, que chamamos de novo nascimento. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra em você. Ele lhe dá o novo nascimento. Em segundo lugar, o Espírito Santo, tendo vindo para nossas vidas, para nossos afetos, para nossa inteligência, para nossas emoções, para tudo o que somos, ele realmente começa a viver dentro de nós. Jesus disse isso a seus discípulos: ele está com vocês e estará em vocês. E a marca do verdadeiro cristão, a marca de uma verdadeira criança nascida de Deus, é que o Espírito Santo habita nele ou nela. E se algum homem não tem o Espírito de Cristo, diz a Bíblia, é porque ele não pertence a ele. Agora, muitos de vocês, antes de entregarem suas vidas a Cristo, vocês podem ter convivido com cristãos, e vocês disseram a si mesmos: há algo sobre ele, há algo sobre ela. Mas vocês nunca conseguiram colocar o dedo exatamente no que era. Mas vocês não tinham as palavras ou a linguagem para expressar exatamente o que eles tinham. E a verdade é que o Espírito Santo é o que vocês viram dentro deles. E isso é o que faz um cristão ser um cristão, o trabalho do Espírito Santo. E quando ele nos trouxe para o mundo espiritual, ele não nos deixa. Ele vive dentro de nós, habita em nós, até o ponto em que até mesmo nossos corpos são chamados no Novo Testamento de os templos do Espírito Santo. Na língua grega, o santuário do Espírito Santo, porque como vocês sabem, o templo era um grande prédio, mas dentro do grande prédio havia um lugar santo, e dentro do lugar santo havia um santo dos santos. E essa é a palavra que Paulo usa para descrever o seu corpo. Então cada um de vocês, que é um cristão nascido de novo, você está habitado pelo Espírito Santo. Deus está em você e Deus está com você. É por isso que a Bíblia diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vocês têm um poder dentro de vocês que a mente humana não pode compreender.
Vocês são mais poderosos do que pensam. Então, cada um de vocês, que é um cristão nascido de novo, está habitado pelo Espírito de Deus. Isso é o número 2. Número 3, o Espírito Santo nos capacita a entender a Bíblia. Voltemos ao mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz que o homem natural, o incrédulo, não recebe as coisas do Espírito de Deus. É loucura para ele, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. A Bíblia é um livro espiritual. Você pode ter mais diplomas do que um termômetro e não entender a Bíblia. Você pode ter o QI de Albert Einstein e não entender a Bíblia. Enquanto um cristão comum, que pode não ser muito educado de acordo com o mundo, pode abrir a Bíblia e encontrar prazer em entendê-la e ver Jesus Cristo nela. Como explicar isso? Porque é um livro espiritual, é um mundo espiritual. E se você vai entender um livro espiritual, este manual do mundo espiritual, você tem que ter sentidos espirituais. E a única pessoa que nos dá sentidos espirituais é o próprio Espírito Santo. É por isso que você não pode, não deve e não deveria separar a Bíblia da oração. Número 4. O Espírito Santo dá aos filhos de Deus experiências espirituais. Frequentemente, quando um cristão está lendo a Bíblia ou pensando na Bíblia, ele é preenchido com um senso de admiração. E tudo o que faz é parar e sentar ou ir dar um passeio, apenas para admirar a Deus. Isso é o que Paulo quer dizer quando ele diz em Filipenses 3:3, pois somos a circuncisão que adora a Deus em espírito. E isso é o que Jesus quer dizer quando ele diz Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E às vezes, quando as pessoas pensam na cruz, sentem que seus corações estão sendo invadidos por águas correntes, a ponto de começarem a transbordar com o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, escreve Paulo aos Romanos, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E às vezes somos preenchidos com a alegria. Sim, porque o reino de Deus não é comida ou bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que às vezes um cristão pode passar por experiências difíceis na vida, experiências que normalmente quebrariam a pessoa média, experiências que fariam alguém querer se retrair em sua concha. Mas você encontra um cristão, você encontra uma criança de Deus, que ainda tem a alegria do Senhor nessas situações, porque ele está cheio de esperança do Espírito Santo. E, como a Bíblia nos diz em Romanos 15:13 e em Gálatas 5:5, essa esperança vem do Espírito Santo. Este é o número 5. Oração. O Espírito Santo nos ajuda a orar. A oração não tem nada a ver com suas palavras, com seu vocabulário. A oração não é uma performance, é uma questão de coração. Toda oração real está no Espírito Santo. E somos informados na Escritura que todos nós temos acesso, através do mesmo Senhor Jesus Cristo, por um único Espírito, ao Pai Celestial. Então, cada vez que você já orou e seu coração estava nisso, foi um trabalho do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo nos ajuda de 5 maneiras diferentes. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em primeiro lugar, o Espírito Santo literalmente é meu parceiro de oração. Que coisa maravilhosa saber que você tem o Consolador orando com você. O Consolador que Jesus enviou está orando com você cada vez que você ora. Para colocá-lo em outras palavras, é como ter Jesus sentado bem ao seu lado e orando, assim como os discípulos tinham Jesus bem ao lado deles quando oravam. Você tem o Espírito Santo literalmente segurando suas mãos cada vez que você ora. Em segundo lugar, ele intercede por você, porque o Espírito Santo é nosso parceiro de oração. Ele não apenas se junta a nós na oração, o Espírito ora por nós. Ele ora por mim e ele ora por você diante de Deus. E eu acredito que isso é uma coisa maravilhosa porque, em alguns pontos da minha vida, eu precisava de ajuda. E eu acredito que muitos dos avanços que temos são por causa disso, por causa do ministério do Espírito Santo. Em terceiro lugar, ele interpreta o que estou sentindo.
A razão pela qual eu preciso de ajuda para orar é porque eu tenho emoções, e às vezes nossas emoções podem atrapalhar. Quando a calamidade real está acontecendo, quando você está passando por tempos realmente difíceis e está experimentando uma dor extrema em seu coração, em suas emoções, às vezes tudo o que pode sair é um gemido, um choro, um lamento. E é quando as palavras não podem expressar completamente o que você está sentindo. Eu acredito que alguns de nossos maiores avanços em nossas vidas e em nossa oração vêm nesses momentos, porque o Espírito Santo interpreta o que você está sentindo e o que você está tentando transmitir, e ele traz isso para Deus. Se você pensar nos pontos de sua vida quando você estava orando, tenho certeza de que, em um momento ou outro, você sentiu que não estava sozinho. E isso é porque você não estava. O Espírito Santo estava lá com você e orando com você.